Então, eu estava... A ideia de fazer este vídeo surgiu quando eu vi um amigo meu, que eu não sabia que era espírita, postando coisas espíritas, e eu percebi que ele é espírita, né? Eu percebi que ele estava sendo enganado. Ele é uma pessoa muito boa, muito crédula, normal, comum, né? Uma pessoa normal. E eu sou uma pessoa super inteligente para honra e glória de Jesus, então eu percebi a verdade. E tem argumentos, tenho motivos, os reais motivos fortes que o Espiritismo é uma farsa, né? Então é o seguinte. Então, dos vídeos que eu assisti, muitos eram enrolados, quer dizer, eram muito enrolados, não falavam coisas precisas, relevantes e claras. O Espiritismo não é uma religião. Religião é a relação da criatura com o Criador. No Espiritismo, a religião trata com espíritos, com guias. Então, o Espiritismo não é uma religião. Quem disse que o Espiritismo não é uma religião foi o Padre Quevedo, né? Que me fez perceber isso aí. Então, Chico Xavier foi o maior divulgador. O Brasil é o maior país espírita do mundo, devido ao trabalho desgraçado desse homem aí, que o espiritismo aqui era muito fraco, né? Só tinha entrado aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, que é um francês, né? Que publicou poucos livros comparado com o Chico Xavier, não publicou quase nada. Então é isso. Então, Chico Xavier, ele usava o espírito guia dele, o morto que ele recebia para psicografar, se chamava Emmanuel. Vamos ver quem é esse Emmanuel. Senador romano dos tempos de Cristo. Coitado, ele não tinha culpa, era viruta. E então, mas significa Deus conosco. É um nome que se dava a Cristo. Nos tempos de Cristo, o cristianismo não tinha chegado a Roma. E como que um senador romano dos tempos de Cristo poderia chamar-se Emmanuel ou Emmanuel? Além do mais, se fosse um senador romano dos tempos de Cristo, eu desafiei muitas vezes, com carinho, não contra ele, que eu estimava muito, e ele também a mim, senão aos que ele enganava sem querer. Se fosse... Sem querer não, o Padre Quevedo, por querer, viu? Eu acho que era por querer. O Padre Quevedo, acho que ele era louco e não sabia o que estava fazendo. O Padre Quevedo disse que o guia lá o suposto guia do Chico Xavier tinha que saber latim porque era um senador romano e a língua corrente naquele tempo era o latim. E o Padre Quevedo sabe latim. E quando que um senador romano nos tempos de Cristo aprendeu português? Que em português havia naquela época que uma língua derivada do latim? E assim iríamos. E o espiritismo, então, Padre Quevedo? O espiritismo. O senhor não acredita, então, de fato, no espiritismo? Então aí fica desmascarado o guia de Chico Xavier, né? Quer dizer que era uma farsa. Só isso já está provado que esse Chico Xavier é um farsante, né? Só isso está provado, que não pode ser. O Padre Quevedo foi lá, você escutou bem o vídeo? O Padre Quevedo foi lá porque o Padre Quevedo é o Mr. M da espiritual, né? Ele desmascara tudo que for falso.
ou reconhece que for verdadeiro. Ele foi lá e desmascarou, falou em latim foi lá no Chico Xavier, idiota lá, pensando que ia enganar o Padre Quevedo, né? É louco, é idiota, bobo. É um débil mental, um louco mesmo. Então ele pensou que ia enganar se ele fosse inteligente, ele não fazia, não tentava enganar o Padre Quevedo, entendeu? Ele ficava enrolando ele, mas não fazia uma sessão espírita lá para tentar enganar o Padre Quevedo. Porque o que você conseguiu? O quê? Ser desmascarado pelo Padre Quevedo, certo? Outra prova que esse sinal evidente prova que esse Chico Xavier é um farsante. Era um farsante, né? Já morreu. Graças a Deus. Parou de fazer o mal. O sobrinho dele, auxiliar, braço direito dele. Não, o braço direito dele era o outro cara lá que eu vou falar depois. Ele ensinou, treinou esse sobrinho dele para ser o sucessor dele. O Chico Xavier treinou. Aí esse sobrinho não era tão cara de pau, tão safado quanto o tio. Era um baita de um safado esse Amauri aí. Esse sobrinho dele. O Amauri era um baita de um safado, mas não um gigantesco safado como o Chico Xavier. Então o jovem Amauri, Pena, sobrinho de Chico Xavier, procurou a redação de um jornal do Belo Horizonte. O jornal do Belo Horizonte era o Diário de Minas. O Globo está reproduzindo aqui, depois que saiu no Diário da Minas. Para declarar que não passam de mistificação ou farsa, né? As obras literárias psicografadas pelo famoso médium de Pedro Leopoldo, cidade de Pedro Leopoldo, né? Ele disse, abre aspas, estou aqui para proclamar alto e bom som que tudo aquilo que tenho escrito, apesar das diferenças de estilo, foi criado pela minha própria imaginação, sem que para isso houver qualquer interferência de almas de outro mundo ou qualquer outro fenômeno miraculoso. Afirmou Amauri Pena bem claro que quem quiser entender, né? Porque as pessoas, às vezes, o pior cego é que não quer ver, né? As pessoas parece que gostam de ser enganado, amam vagabundos, malandros, e não gostam de pessoas verdadeiras, que falam a verdade dura, mas é verdade, né? Como eu. As pessoas adoram a minha afinada mãe, que morreu espírita. Adorava malandro. Eu tinha tive dois cunhados, baita de uns vagabundo, safado, malandro, gente da pior espécie. Ela adorava aquela gente. Eu, que sou uma ótima pessoa, boa pessoa, sofri feito cachorro na mão da minha mãe. Então, ó, o farsante aqui quando era mais jovem, né? Ó, vê se pode. Isso aqui, ó. Esse aqui é uma demonstração. Uma demonstração que esse bobão louco fez, tentando convencer a revista O Cruzeiro. Ele queria convencer essa mulher com esse pano aqui como se fosse um fantasma, né? Uma mulher de outro mundo, um ser de outro mundo. Isso é uma farsa tão mal feita, rapaz. Não engana nem uma criança de 10 anos isso aí, rapaz. Isso é uma piada, isso é uma brincadeira com coisas espirituais, querendo desviar as pessoas de Jesus Cristo, entendeu? O único mediador entre Deus e os homens está escrito em... Esqueci agora onde que está escrito. Está escrito na Bíblia. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É 2 Timóteo, lembrei. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio morrer para com seu sangue nos libertar, nos salvar. E esse desgraçado aí, para não falar maldito, né? Vem aí querendo fazer as pessoas tratar com guias e não com Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, não é guias, não é Maria, não é João, não é Pedro, não é fulano, não é ninguém.
É só Jesus Cristo. Ele não gosta que orem para outro. Isso é idolatria. Para Deus isso é traição. Jesus é um noivo, nós somos a noiva de Cristo, simbolicamente falando, porque Deus não gosta de sexo, né? Veio aqui no mundo, ficou aqui 30 anos, 33 anos e não casou. Podia casar, não é pecado casar. Não quis nem casar, desprezou totalmente o sexo. Então nós somos noivo de Cristo simbolicamente, espiritualmente falando, né? E agora o ser humano vai rezar para outro Deus, isso é traição. Você não acha muito feio, né? Porque não é com você, né? Se alguém, homem, transar com sua mulher ou com seu marido, aí você vai ver o que é bom para tosse, né? Vai ver o que Deus sente quando as pessoas rezam Ave Maria e invocam guias. Ó. Os espíritos que Chico supostamente dizia ver e ouvir eram, na verdade, demônios que assumiam a forma de pessoas mortas. Não é de estranhar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios 11. Davi Nasser, da revista O Cruzeiro, falecida, extinta revista O Cruzeiro, queria testar, deu a entender para Chico Xavier que queria testá-lo, e ele sabia que Davi Nasser era inteligente, fera mesmo, tipo o Padre Quevedo hoje em dia. Então Chico Xavier sabia que ele ia perceber tudo, descobrir, né? Porque a armação dele só engana idiota, pessoas comuns, né? Não pessoas especiais, né? Gênios, né? Feras, né? Então aí Davi Nasser inventou um treco lá, enrolou a língua, tal, certo por telefone, né? E conseguiu enganar o Chico Xavier. Chico Xavier que dizia que era médium, que os espíritos ensinavam tudo, mostrava tudo, foi enganado por Davi Nasser e concedeu entrevista, como entrevista, né? O Davi Nasser, fingindo que era um francês, pediu entrevista, entendeu? Não um teste. Aí Chico aceitou. Davi Nasser disse que ele foi uma fraude do começo ao fim da suposta entrevista, né, da demonstração que Chico fez para ele. E Chico todo contente, né, idiota, né, pensando que era mesmo um repórter francês, pensou que ele ia ser conhecido no mundo inteiro como Allan Kardec, irmãos Fox, né? Poxa, ele falou, agora já conquistei o Brasil e vou conquistar o mundo. Ainda mais na terra de Allan Kardec. O repórter é da França, dizia que era da França, entendeu? E diz aqui que Chico era homossexual, entendeu? Aliás, eu não conheço nenhum macumbeiro, nenhum grande médium que não seja homossexual. Por quê? Porque segundo a Bíblia, em Levítico 18, é abominação, e o diabo quer que as pessoas cometam os pecados piores possíveis, né? Outra prova da falsidade de Chico Xavier. Mal acabou de se recuperar, o médium Chico Xavier sofreu um novo revés. A pedido do repórter Hamilton Ribeiro, Chico Xavier psicografou a mensagem do espírito da mãe do senhor João Guignone, presidente da Federação Espírita do Paraná. Acontece que tudo não passou da artimanha de Ribeiro, para testar, né? Chico Xavier, né? A senhora comunicante, o espírito, né, comunicante, estava vivo em Curitiba. Um aqui fala que Xavier era um homem santo porque era pobre. Só porque era pobre, mas aprontou o diabo aí. E agiu contra Cristo, levando as pessoas a acreditar em ir para o céu pela reencarnação e não pela fé, como diz a Bíblia, pelo sangue de Jesus derramado na cruz. O sacrifício de Jesus veio na cruz morrer para quê? Então, à toa, só para fazer piada para os outros, para o povo pisotear, acabar com ele à toa? Sofrer 17 horas de tortura à toa? Só porque Chico Xavier era bom, dizem que era bonzinho, né? Pobre, não usou a religião para ganhar dinheiro. Chico Xavier, eu acho que a intenção dele, com aquilo tudo, era ficar famoso, ser chamado de santo, ter grande glória espiritual, entendeu? Isso daí tem muito interesse. Tem gente que faz
tudo para subir fazer média, subir no conceito do mundo. Outro que fala que Chico Xavier era bonzinho, falava palavras de amor, de bem, tal. Isso também não justifica. O diabo também fala bonzinho, a mulher dos outros, quando quer pegar uma pessoa, trair o marido, fala alegre, dá o corpo para a pessoa se divertir, entendeu? Faz tanto coisa boa, entendeu? E fazer coisa boa não justifica a pessoa. Os mafiosos também fazem caridade. Lá na fronteira, em Ponta Porã, os mafiosos fazem caridade também. Eles colaboram com as irmãs lá. Ouvi falar que eles colaboravam com as irmãs católicas. Como diz esse aqui. Que Chico podia ser tudo, até possuído pelo Satanás. Mas o que importa é que ele fez o bem. Entendeu? O que é isso, meu Deus do céu? Eu estou lendo esses textos atacando a gente que ataca o espiritismo, porque eu gosto de olhar os dois lados, entendeu? Eu analiso seriamente, com todo o coração, os dois lados. Se eu estiver errado combater o espiritismo, eu viro espírita, eu agradeço, eu aceito as palavras contrárias. Por isso que eu peço que você aceite a minha palavra contrária ao espiritismo, porque de repente eu estou falando uma coisa verdadeira e te salvo da desgraça, entendeu? Do mal. Como eu agradeço quando as pessoas que falam as coisas defendendo o espiritismo, eu leio também com toda atenção e procurando ver se é verdade. Porque eu agradeço quando as pessoas me ensinam, porque é muito difícil a gente descobrir sozinho. Esse negócio de espiritismo, eu levei muitos anos para descobrir. E se alguém vem e fala para mim em 5 minutos, 10 minutos, mata a charada, me poupa um trabalho enorme. Ganha um tempo tremendo. Eu agradeço muito quando alguém me ensina alguma coisa boa, verdadeira, embasada em argumentos poderosos. Aqui outro argumento a favor do espiritismo. Ele está reconhecendo que Chico é um picareta, tá vendo? Mas separe Chico do espiritismo, que o espiritismo não tem nada com isso. Essa conversa fiada aí já escuto há muitos anos sobre padre, né? Porque o pessoal falava que o padre aprontava, comia criancinha, não sei o quê. Aí o pessoal, eu vi alguém defendendo. O próprio padre, o próprio pedófilo dizendo, não tem problema, porque lá na igreja ele fala a verdade, age direitinho, faz a missa direitinho. Que absurdo, meu Deus, cada absurdo que a gente escuta, né? Isso aqui está falando aqui que ninguém que tem um telhado de vidro não pode jogar pedra no telhado dos outros. Quem é errado não pode denunciar os errados. Ué, pode sim. Pode sim. Não tem nada se a pessoa errada. Por exemplo, eu escuto muita coisa eu gosto, o espiritismo é errado, mas eu gosto daquelas palavras que este mundo é um lugar de expiação e prova. Os espíritas fazem isso. E é verdade, entendeu? O Jefferson denunciou o Mensalão. Ele também era do Mensalão, mas falou uma coisa boa, entendeu? Mas o que a pessoa fala de coisa... O que a gente tem que aproveitar tudo que é bom, desde que seja verdade, entendeu? Outro aqui dizendo, não sei por que tanto ódio de Chico, que só procurou fazer o bem. Ué, 17 horas. Ué, porque ele ensina coisas muito piores, faz muito mais mal do que o bem que ele fez. As palavras boas que ele falou, meu filho tem fé, não sei o quê. Não cobre os defeitos. Ele ensinou contra Cristo, contra o sacrifício de Cristo. Nós somos salvos pelo sangue de Cristo, não por reencarnações. E não existe reencarnação. Nós vivemos uma vida só. Deus tem piedade da gente, não bota a gente mais que uma vez nesse mundo tenebroso e nos salva, entendeu? Salva as pessoas que merecer, é claro, né? Jesus Cristo, ele está, essa pessoa aqui, ó, está comparando Chico com Cristo, que sofreu muito ódio, até de morte, foi morto, crucificado, só fez o bem. Cristo sim, encaixa isso daí. Porque Cristo não tinha pecado, não fez mal para ninguém, é uma pessoa boa. Isso sim, agora ele está querendo comparar Cristo com Chico Xavier, vê se pode. Esse cara aqui que está velho agora, quando ele era novo, ele era braço direito, diz a mídia que ele era o braço direito de Chico Xavier.
percebeu que era tudo uma patifaria, uma farsa, caiu fora, entendeu? O nome dele é Valdo Vieira. Esse Valdo Vieira aí parece ser boa gente, hein? Ele só entrou naquela lá porque ele estava pensando que o Chico era uma pessoa verdadeira, né? Autêntica, um autêntico espiritualista, sei lá o que. Olha o que ele... Professor Valdo, o que é que vem a ser exatamente as ciências conscienciologia e projeciologia? A conscienciologia, nós fizemos o lançamento, que é uma proposta de ciência no Brasil, para estudar a personalidade de maneira integrada, observando não só o aspecto humano de cada pessoa, de cada indivíduo, como também os seus veículos de manifestação de consciência. Então, pelo que você vê aí, ele não está se propondo a baixar espírito, falar com morto, falar com Napoleão, Joana d'Arc, né? Parece ser uma pessoa realmente boa mesmo. Eu não tenho nenhuma intenção de fazer mal, entendeu? Minha intenção é boa. Eu tenho que fazer, sou uma pessoa ocupada, estou interrompendo meu trabalho aqui para tentar ajudar as pessoas, os meus amigos, principalmente meu amigo lá de Belo Horizonte, né? A Rede Globo, que quer passar uma mensagem, uma ideia que é templo da verdade, não sei o quê. Não fala esses podres do Chico Xavier, só fala as coisas boas que ele fazia o bem, que ele psicografava. Porque a Rede Globo é satanista também. Clique nesse link aqui, Resgate Histórico, Revista O Cruzeiro. Logicamente você não vai poder clicar, né? Você procura, digita no Google e procura e lê isso aqui. Eu vou clicar. Este é mais um vídeo da série O Espiritismo é uma Farsa. O nome desse vídeo é 10 provas e evidências que desmascaram. Eu estou selecionando aqui as partes mais relevantes, sabe? O pessoal conversa muito e não fala, não é incisivo, né? Não fala pá, as coisas fortes, fica blá 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 blá, enfeitando muito, enrolando muito, como faz também aquele militar, o Bolsonaro, né? Eu sou a favor dele, mas ele podia se defender muito melhor falando coisas bem específicas, relevantes. Ele fica vítima de mal interpretado por culpa dele mesmo. Ele não sabe se explicar. Ele não fala coisas relevantes, fica blá blá blá. Eu, que sou a favor dele, tenho dificuldade de ver as coisas boas dele, entendeu? Irmãs Fox. Essas Irmãs Fox aqui são as fundadoras, praticamente, né? Não oficial, né? Porque aqui não diz que é oficial, fundadoras do Espiritismo, né? E elas que começaram aí, tudo fraude, ó. Elas fizeram muito sucesso como médias, etc. E depois, em 1888, uma delas afirmou, confessou que as batidas eram uma farsa e no ano seguinte se retratou de tal alegação. Quer dizer, no ano seguinte, em 1889, ela já se arrependeu de ter confessado, entendeu? Por quê que aconteceu isso? Bom, ela entrou nisso para ganhar dinheiro, né? Começou essa patifaria para ganhar dinheiro. Aí depois a consciência pesou, porque vontade, pensar e fazer um negócio é uma coisa, e fazer é outra, né? Então quando você faz, já pensou passar meses, anos, enganando o povo, pesa a consciência, a pessoa sabe que aquilo tem medo de Deus, tal, então se arrependeu. E depois, sentiu falta da grana que ganhava, então negou tudo que falou, entendeu? Para poder ganhar dinheiro. É sempre a mesma história, dinheiro e glória, ou glória mundana, né? Faz as pessoas fazerem mal, como se fosse a única forma de ganhar dinheiro e glória mundana fosse através do mal, né? Aqui uma delas está explicando por que ela fez 17h30. Por que ela fez isso? Ela dizia que quem fez isso, quem levou ela a fazer isso foi a irmã mais velha.
E elas duas, eram 3 no total, elas duas quando era criança não sabia o que estava fazendo, e criança realmente não sabe o que está fazendo, né? Aí quando ela cresceu, ela se tomou consciência da merda que estava fazendo. Então Margarete, continuando com sua confissão, a mídia americana, e ela cobrou por isso, cara, ela não é besta, né? Eu também cobraria, né? Para fazer o bem, né? Claro. Então ela cobrou. E o pessoal que defende o espiritismo diz que ela foi paga para mentir que o espiritismo não presta. Cada uma. Então, ela diz que ela foi numa sessão espírita e viu lá uma tal de materialização, mas como ela já é fera em sacanagem espírita, né? Ela percebeu tudo, que era um truque. E realmente o Padre Quevedo e outros caça-fantasmas, caça-fraudes, já foram. O Padre Quevedo diz que oferece, não sei, uma grande soma em dinheiro para quem provar para ele que faz alguma coisa espiritual mesmo. Alguma coisa, né? E até hoje nunca ninguém ganhou esse dinheiro que ele... E tem outras pessoas que também, que eu não estou lembrando o nome aqui, que ofereceram um tal, não sei aonde, acho que é nos Estados Unidos, ofereceu $1 milhão para quem fizesse um evento realmente espírita na frente dele, sem truque. Ele desmascarou todos os truques. Uma média aqui tentando enganar o Padre Quevedo. Eu acho que o pessoal, além de ser burro de fazer essas merda, ainda é mais burro ainda tentando enganar o Padre Quevedo. O Padre Quevedo é fera, não vai se deixar enganar. O Padre Quevedo é especialista em mágicas, quer dizer, em ilusionismo, né? Ela dizia que desse algodão molhado aí, ó, ela ia materializar uma pessoa, um espírito, encarne um espírito. Não, o Padre Quevedo aí, só que olhando, né? Sabendo aí como tem gente besta no mundo, etc. Ele está pensando. Não está materializando, não materializou nada. E pede ajuda de Deus. A mulher fica desesperada, sendo que os espíritos abandonaram. Né? Claro, ela tem que fazer alguma coisa, né? Pra só falar, eu sou uma filha da puta mesmo e ir embora. Não ia falar isso, né? Ela ia dar alguma desculpa, né? Que a falta de fé do Padre Quevedo atrapalhou, entendeu? Alguma coisa ela vai falar pra você. Desculpa do aleijado é muleta. Né? Essa médium sem vergonha aqui, depois voltou e não sei, conseguiu tirar uma rosa vermelha do meio do algodão. O Sérgio já estava preparado lá. Uma rosa pequena do Padre Quevedo, que não é besta nem nada, né? Percebeu assim que estava escondido isso daí no meio do algodão, entendeu? Aí então pediu para ela um objeto maior, né? Aí ela falou, não, só pode ser pequeno. Claro, só pode ser pequeno, vai esconder uma bicicleta aí no meio desse algodão. Convencido de que tudo não passou de uma farsa. Em que momento o senhor acha que ocorreu esse truque, já que o tempo todo a equipe ficou dentro da sala junto com o senhor? O truque aconteceu no momento em que eu avisei os senhores que eu estava lá e ela ficou aqui de joelhos, tampada pelo algodão, e primeiro levantava as duas mãos, isso que se chama em mágica misdirection, mas depois era só a mão direita. Misdirection é tapeação, enrolação, chama desviando a atenção. E a esquerda estava oculta, pode tirar qualquer coisa dentre as pernas. Nesse momento aqui, com a mão esquerda, a pessoa estava colocando a rosa lá no meio do algodão, né? Para depois a outra tira, diz que materializou, entendeu? Bando de safados. Do ânus, de qualquer lugar. E um movimento mínimo, é só colocar. Depois fingiu, Senhor Jesus, tem que materializar alguma coisa, e bateu nos algodões, aí poderia ter colocado. E depois, como vem para cá, ainda revirou para lá. Ele disse, se fala de Cristo, vai voltar. Cristo não vai voltar. Não nos vamos... Ó, esse Padre Quevedo aí, ele pode ser bom de mágica, desmascarar espírita e tal, mas ele falou uma grande merda aí, porque ele falou que Cristo não vai voltar. E isso daí é uma grande besteira que ele falou. Quer dizer, as pessoas, ele também não é uma pessoa perfeita, não fala tudo certo não.
E para começar, ele é um padre católico, né? Quer dizer, ele deve apoiar a idolatria, que é outra grande merda, né? A idolatria é orar para Maria ou qualquer santo, só pode ser orar para Jesus Cristo. O padre Quevedo apoia a idolatria, não, mas o padre Quevedo apoia a idolatria, mas ele acredita em algumas supostas aparições de Maria. A de Fátima ele diz que é mentira também. Há poucos dias. E esse padre português aqui também. A poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças que foram envolvidas pelo clero de Ourém, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi tipicamente uma montagem do clero de Ourém, que essas crianças acabaram por ser vítimas de toda essa montagem, e isso prefaz, na minha sensibilidade de padre dentro da igreja, iria até de ser humano. Então é isso, finalizando o vídeo aqui, eu achei as coisas mais importantes a colocar sobre o Espiritismo. Isso aí dá, a material todo dá para você passar uma semana, dia inteiro, dia e noite lendo, viu? Estudando. Mas eu coloquei os pontos principais. Então é isso aí, espero que sirva para você perceber aí que o Espiritismo não é de Deus, tá? Cai fora. O mundo é muito mais podre do que você imagina. Você está descobrindo agora as podridões do mundo, que o Lula é um monstro, não é nada de salvador do Brasil, né? Está descobrindo, ainda tem para você descobrir isso, se você é espírita, o catolicismo, se você é católico e tal. E eu não pertenço a nenhuma igreja, viu? Às vezes eu ouvi alguém criticando aí, tá numa igreja errada, criticando outra igreja errada. Eu não sou de nenhuma igreja, eu não frequento nenhuma, porque realmente são todas erradas. Certo, é só a Bíblia. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus, então você leia, você ore só para Jesus Cristo, certo? Para Deus, em nome de Jesus, para Jesus Cristo, só, nada mais, ninguém mais. Ninguém mais, entendeu? Você quer ler uma coisa boa, leia a Bíblia, só a Bíblia, não leia livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não leia livro de Mórmon, nada. Você quer ter certeza que você vai agradar a Deus, que você vai ler uma coisa de Deus, leia a Bíblia. Uma boa sorte para você e até mais.